Tudo bom com você? Boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não almoçou, mas 12h40 já. Quase boa tarde, né? Olá, eu aqui de novo para mais uma live. Para esse circuito de lives, né? Sobre parar de brigarmos com o nosso destino. E aí? Oi, seja bem-vinda, Cefis, Fisioterapia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir para cá. Vamos convidar algumas pessoas para entrar aqui. Deixa eu ver como que eu faço para convidar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa eu convidar aqui. Quem é que hoje vai estar aqui conosco, falando um pouquinho, ouvindo um pouquinho, perguntando, participando sobre o que é o aceitar? Qual a diferença do aceitar e do assentir o destino? Você já ouviu falar sobre assentir o destino? Me conta aí se você já ouviu falar. Se você imagina o que é. Oi, Régio. Régio. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver o que mais. Hoje eu estava falando com uma das pessoas que participou dos nossos encontros de movimentos, que a gente fez alguns encontros onde a gente faz esse movimento de olhar para o destino. E deixa eu só convidar mais algumas pessoas aqui. Ai, tinha que ter um jeitinho de convidar todo mundo, né? É mais fácil do que ficar buscando um por um, né? Enfim. Mas, se você não conseguir assistir agora, consegue assistir depois. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, bora lá. Bora lá. Quem é que vai conseguir assistir agora? Quem é que vai conseguir assistir depois? Esses ajustes da câmera. E às vezes eu mexo aqui e ela cai. Olha que beleza. Mas, ok. Hoje a gente vai falar sobre o aceitar e o assentir o destino. Então, primeiro eu gostaria de parabenizar você que parou, que vai parar uns minutinhos para poder saber um pouquinho mais sobre essa diferença e o que você imagina que essa diferença, né, saber sobre essa diferença, o que ela pode trazer para você de benefício, né? Patrícia, por que saber a diferença entre aceitar o destino e assentir o destino pode me trazer alguma contribuição, né? Bom, primeiro, parabenizar porque o saber mais, ele te abre espaço, claro que se você colocar em prática, né? Te abre espaço para que você possa refletir e fazer escolhas melhores a cada dia, né? O que você imagina que seja isso, aceitar ou assentir o destino? Parece que não tem outra escolha, né? Não tem como ir contra o destino, né? Ou aceitar ou assentir, né? O que isso representa? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa principal diferença e qual a contribuição que isso teria na sua vida e quais os desafios que você encontraria se você não assente, não consegue assentir o seu destino, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, a gente trouxe até uma expressão, né? Que a Dandara trouxe ontem, de ajoelhar no milho, não quer dizer que é um castigo, não é isso, mas é como ela percebe a diferença, por exemplo, do assentir para ela, né?
Bom, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia De Luca, eu sou terapeuta, eu sou treinadora de terapeutas, eu estou graduanda em psicologia, daqui a pouquinho eu termino a TCC, não vejo a hora de terminar isso. Seja bem-vinda, Márcia, seja muito bem-vinda. Você sabe o que é aceitar ou assentir o destino? Se souber, escreve aqui, por favor. E hoje venho com essa reflexão, né? Então, na verdade, assim, quando a gente fala em aceitar, a gente está falando muito em eu tenho que aprovar. Se eu não aprovar, não tem como ser bom, né? Então coloca num julgamento ali, né? E o assentir, a gente fica numa posição menor que o nosso destino. E o que representa ficar numa posição menor que o nosso destino? É sair do controle mesmo, né? Resumidamente, seria sair do controle. Porque muitas vezes a gente fica no controle do que a gente acha bom, que a gente acha certo, que a gente acha correto, qual a única saída que a gente vê para o nosso destino. E com isso a gente fica preso e limitada com o que vem, com o que não chega. Então a gente começa, isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom e aquilo é ruim. E a gente perde a oportunidade de ver a grandeza do que o universo está nos mandando, está nos mostrando, né? Então, ontem eu estava contando um pouquinho da minha história sobre a minha saída de casa, né? A primeira vez que eu saí de casa, como que foi, que eu estava meio que brigando com o meu destino e com a criação que eu tive, né? De ser menina, numa família onde tinha 2 meninos, dois homens, a criação que eles foram, né, direcionados, e a criação que meu pai e minha mãe achavam que era correto, né, de acordo com o que eles tiveram da cultura deles, de acordo com o que eles esperaram, planejaram para os filhos deles, né. Então, assim, o pai e a mãe, eles tentam ser melhor, né, melhores do que eles tiveram na criação deles, né. E aí, nessa, eu contei que minha mãe estava o tempo todo rezando para eu poder voltar para casa, porque ela achava que era melhor eu voltar para casa, e eu querendo sair de casa, querendo viver, né? E viver coisas diferentes, são gerações diferentes, né? Então a gente estava falando de 2 décadas diferentes. Olá, Pensa Healing, seja muito bem-vindo. Yara, seja muito bem-vinda. E a gente está falando aqui sobre as diferenças entre o aceitar e assentir o destino. Se você sabe o que é isso, coloca aqui. Se você tem dúvidas, coloca suas dúvidas aqui também, que daí eu já emendo e já respondo aqui. E aí eu tô contando um pouquinho da minha história, emendando um pouquinho do que eu falei ontem. Quem não assistiu ontem, te convido a assistir, ou está no meu YouTube, ou está no próprio feed do meu Instagram, né? E aí quando eu saí de casa, minha mãe rezando para eu voltar, né, de acordo com o que ela achava que era melhor para mim. Ela queria dar o melhor, né? Como assim? Para que uma filha vai sair de casa e ter menos do que ela tem em casa, né? Na cabeça deles não entrava muito isso. E aí, o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, eu acabei voltando para minha casa. Então, para casa dos meus pais, né? Então, imagina de que jeito que eu voltei para casa dos meus pais. Eu voltei daquele jeito, né? Você já saiu da casa dos seus pais e por algum motivo, teve que voltar para casa dos seus pais? Já aconteceu isso com você? Me conta aqui, como que foi isso para você? Como foi esse retorno? Bom, para mim não foi dos melhores. Para mim, na época, eu lembro que eu voltei bem revoltadinha. E foi difícil aceitar aquilo lá. Foi difícil eu falar que foi bom, sabe? Claro, por um lado foi ótimo. Eu tinha tudo do bom e do melhor ali, tinha o acolhimento deles, né? Mas eu tinha que lidar com a minha frustração de não ter conseguido bancar aquilo que eu peitei o meu pai e a minha mãe, que eu ia bancar, né? Então, e aí eu voltei para lá. E nesse voltar para lá, foi um aprendizado e tanto, né? Foi um aprendizado em tanto.
Deixa eu ver o que o Pensarelli está falando aqui. O destino é como se fosse a chuva. O livre-arbítrio é a escolha se vai se molhar ou não, né? Que interessante essa reflexão. O destino é como se fosse a chuva. E o livre-arbítrio é a escolha se vai molhar ou não. Você escolhe qual momento ir, né? Então, a chuva faz parte desse destino e você está preparada também, né? E às vezes molhar é inevitável, né? Às vezes molhar é inevitável, molhar também faz parte, depois seca, né? Então, bem interessante essa reflexão, né? Porque traz aprendizado. O molhar traz aprendizado, o secar traz aprendizado, o não molhar traz aprendizado. Aliás, tudo traz, né? Agora, é escolha e bancar-se nas suas escolhas. Isso é bem importante, né? E aí, obrigada, gratidão pela contribuição. E aí, eu voltei para casa dos meus pais e eu tive que lidar com aquela situação, né? Eu trabalhava com eventos, depois eu comecei a trabalhar com terapias no interior. Depois, eu fui trabalhar com decoração de Natal em shopping center. E aí, eu lembro que eu não queria muito essa parte de trabalhar com decoração de Natal em shopping center. Eu queria trabalhar com terapia, né? Era perto do ano de 2000 e tal. E aí eu fiquei um tempo lá com eles, tentei sair de novo de lá, né? Não consegui. E até que eu fui assentindo. Só que eu assentir o meu destino foi meio que na marra, não foi um assentir como hoje a gente tem com recursos, por exemplo. Hoje a gente tem movimentos que a gente pode assentir o destino. Mas na época não, foi meio que na raça, sabe? E aí, então assim, deixa eu primeiro falar qual é a principal diferença, né? O aceitar eu tenho que aprovar. Quero ou não quero, gosto ou não gosto, escolho ou não escolho, é bom ou é ruim, tem uma aprovação minha. O assentir é aquilo que é, né? Que nem o Pensarelli disse aqui, que é a chuva, ou que nem o sol. Eu querendo ou não, acreditando ou não, o sol ele vai nascer ali. Ele pode ser que ele não apareça para mim um dia, pode ser que apareça outro, mas ele tá ali, né? Ele faz parte. Independe do meu querer ou não querer, né? Ele simplesmente é. E quando eu cheguei nesse lugar de simplesmente assim, né? Do meu destino, era assim. Eu voltei para casa dos meus pais, sim, era aquilo. E eu precisava lidar com aquilo, né? Querendo ou não, foi assim. Né? Tinha recurso, não tinha recurso, sabia como lidar com aquilo, não sabia como lidar com aquele aprendizado, enfim, foi assim. E quando eu entrei nisso, o que aconteceu? Olha que a grandiosidade do universo, né? Passado um tempo, tal, ali, que eu demorei para se assentir. A empresa que eu trabalhava com decoração de Natal me convidou para morar e trabalhar em Jacareí. E não tinha outra opção, né? Ou vai ou tá fora, sabe? Tipo assim, era mais ou menos isso. Eu falei, vou, né? E para mim foi interessante. Então, diferente do que aconteceu. Oi, Elton, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre a diferença entre aceitar e assentir o destino. E a diferença entre a minha primeira saída, né, que os meus pais não queriam que eu saísse de casa, e o convite por uma empresa, eu recebi as bênçãos dos meus pais, né? Foi diferente, porque agora eu estava indo por um bom motivo, né? Então, para eles cabia melhor isso, né? Cabia melhor porque, assim, pela cultura deles, pelas histórias deles, pelo que eles achavam certo, pelas expectativas deles como pais para a filha deles, né? Então, cabia melhor, né? Então, veio uma situação em que eu tive as bênçãos dos meus pais para vir morar para cá. E aí eu escolhi São José, ao invés de escolher Jacareí, porque eu achei que eu ia me identificar mais com São José do que Jacareí, já que eu morava em São Paulo e o estilo de vida parecia ser mais compatível, né? E para mim foi uma bênção, né? Porque eu morava no Belenzinho,
que eu tinha voltado para casa dos meus pais, morava no Belenzinho, e atravessava a cidade, lá pro Taboão da Serra, para ir trabalhar com decoração. Eu cheguei a fazer unha no carro, cheguei a pegar 4 horas de trânsito, cheguei a chorar no trânsito, então foi uma benção mudar de cidade, né? E a hora que eu tinha sentido a minha situação de ter voltado para casa dos meus pais, mesmo que tenha demorado anos, porque foi a forma como eu lidei na época. E aí vem o universo e traz isso, e traz essa bênção e ajusta tudo, né? Então, uma das principais diferenças entre o assentir é essa, a gente se abrir para aquilo que o universo traz, né? E a gente tem recursos de como assentir isso, né? E eu estava até falando com uma das pessoas que participou desse grupo passado de movimentos essenciais, e ela trouxe muito, Adão, seja muito bem-vindo, ela trouxe muito a história de ela estar fazendo esse movimento do assentir, e ela reconheceu em uma das pessoas da família, do sistema familiar dela, eu acho que era da família, ou alguém conhecido, eu não lembro quem era a pessoa que ela assentiu. Eu acho que era alguém do sistema dela. E aí ela falou assim, que bom. Passou um olhar crítico pela, no sentido assim de agradecer a estava no julgamento e não tinha usado essa metodologia do assentir, essa visão do assentir, é mais do que uma metodologia, ela começou a reconhecer quanto que a vida dela fica mais fácil, quanto a pessoa que ela criticava, que não era um comportamento